Deus abençoe nesse dia maravilhoso. Mais uma vez com uma entrevista com grandes amigos que eu tenho aqui no Brasil e para falar de diferentes temas, como vocês viram já em outros vídeos. E hoje é um tema muito especial, que é a cura e a libertação. Aí eu pensei, eu tenho que entrevistar uma pessoa que sabe do negócio, que entende do negócio. E aí eu pensei na Lu Silva. É uma amiga minha aqui de Pato Branco, que ela está trabalhando no ministério há muitos anos. Mas vamos deixar ela se apresentar primeiro. Quem é ela? Lu, conta para nossos amigos aí. Quem é você? Quem é a Lu Silva? Então, meu nome é Luciane Silva, eu sou casada com o Ademir, tenho uma filha e 2 netos e trabalho na cura e na libertação já faz uns 29 anos, por aí. Uau. É algo que eu gosto, é meu chamado. Eu creio que Deus ele tem um destino e um propósito para a nossa vida. E quando a gente entende o porquê a gente veio sobre a Terra, porquê a gente anda por aí, a gente consegue desempenhar o plano de Deus de uma maneira maravilhosa e gostosa também. Sem peso, quando você descobre por que você veio, né? E por que você está aqui. Legal. Lu, eu vou te fazer umas perguntas para que as pessoas que vão ver esse vídeo elas possam entender um pouquinho sobre a cura e a libertação. Porque tem muitas pessoas que não, tipo, sabem e não sabem, né? E é bom, eu acho que para muitas pessoas poder lembrar também alguns conceitos que foram esquecidos. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que precisamos de cura e libertação? Por que uma pessoa precisa disso? Porque muitos se perguntam: por que eu preciso? Sim. E tem muitas pessoas que até que são cristãos que se fazem essa pergunta nas igrejas: por que eu vou fazer isso? Por que eu preciso uma pessoa de cura e libertação? Às vezes a gente veio, na verdade, de um ensinamento, de um cristianismo, que Jesus morreu e pagou tudo. Real, verdade. Jesus morreu na cruz e tá pago, nada que tem que ser feito mais. Mas quando nós entendemos que existem algumas coisas que nos bloqueiam, que nos deixam fora, às vezes, de entender o projeto de Deus, que Deus tem para a vida da gente, a gente diz: a minha vida não flui, a minha vida não anda, eu estou enroscada nisso, eu não entendo, eu faço isso, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, faço aquilo, mas eu sinto que eu estou presa em alguma coisa. Então a cura, ela é um destravar na vida da pessoa. Né? Então, como eu disse, tudo Jesus já pagou. Mas nós precisamos colocar isso, verbalizar isso na cruz. Então nós precisamos, a cura, ela vai destravar se a gente tem problema de perdão, se a gente tem problema de ressentimentos, amarguras, eventos na nossa vida, eventos na primeira infância, que nos levam e nos seguram, palavras, crenças, verdades que se tornaram tão verdades dentro da gente que a gente continua se desenvolvendo na vida em cima da plataforma das dores. E as dores, elas precisam ir para a cruz. E precisa ser dado nome. Então a cura interior, ela vai fazer vai fazer um destravar na vida da pessoa. Vai ser um destravar. Isso, ela vai destravar, não tem como. Então, às vezes, nós temos um chamado, um ministério, em várias, ou porque você foi chamado, ou porque você veio, você já entende isso. Mas, às vezes, a gente não flui no chamado da gente, ou naquilo, não consegue andar no trilho, naquilo que Deus nos colocou, porque a gente não consegue. Vamos usar isso como a locomotiva e o vagão. Nós somos o vagão. Jesus é a locomotiva. Então, eu entendo que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, e que eu tenho que andar nele, eu abro mão das coisas, eu abro mão de andar no pecado, mas mesmo assim, dá a impressão que tem horas que a locomotiva foi e você ficou para trás no trilho. Porque se nós não tiver essa conexão com Deus, essa conexão profunda com Deus, a gente vai ficar em algum momento pelo caminho.
Porque as dores fazem esse distanciamento. As dores nos impedem de fluir naquilo que Deus tem. Então, muitas vezes, a gente atende pessoas que estão desconectadas com Deus, se sentem filhos de Deus, mas estão desconectados porque em algum momento, existem eventos na vida dela que fazem com que ela se desconecte da locomotiva e fique sozinho. E sozinho, um vagão sozinho, se ele ficou pelo caminho, ele tem inúmeras coisas que podem acontecer com ele, né? Então, em síntese, é um destravar. Tem coisas que por aí não estão rodando e ele vai vir a destravar. Destrava e conecta. Entendeu? E às vezes essa conexão é impedida por causa das dores, por causa das amarguras, por causa dos eventos doloridos da vida da gente, por palavras ditas pra gente, né? Então, uma criança, por exemplo, criada num ambiente de muitas brigas, de muitas palavras, de ver a mãe chorando, de ver o pai que não faz o seu papel, ela vai ser um adulto que vai ter desconfiança de quem é Deus, ela vai não saber quem ela vai ter ideias distorcidas de Deus e da vida também. Então, a cura interior, o que é em si? Ela é também trazer esses acontecimentos e eventos do passado. Isso. É isso. A cura interior você vai trazer o passado, porque se esse passado dolorido, ele pode estar guiando você. Ele pode guiar a gente, mas não para o trilho daquilo que Deus tem, não no trilho de Deus. Ele vai te levar, por exemplo, a crianças que sofreram maus tratos, né? Na primeira infância, na segunda infância. O que vai acontecer com essa criança? Vai se tornar um adulto vingativo, amargo, desconfiado. Ele vai trazer esse comportamento. Uau. Né? É como a nata do leite, eu gosto sempre de pensar, né? A nata do leite, você ferve um leite, agora os de pacotinho não, né? Mas os de caixinha. Mas a nata sempre vai vir pra cima. Você nunca vai encontrar um leite que a nata tá lá embaixo no fundo. Você vai dizer, opa, tem nata nesse leite. Porque é na superfície. Então, as dores fazem vir nos nossos comportamentos aqui em cima. No casamento, quando eu me torno mãe, pai, vai afetar os meus relacionamentos. Né? Uma pessoa com muitas dores, não resolvido, seu passado não resolvido, suas feridas não resolvidas, ela não vai conseguir fazer vínculos significativos. Uau. Às vezes permanecer num casamento, ter vínculos com seus filhos, né? Então, por isso que a cura interior é algo que todos nós precisamos, né? Muitas vezes a gente diz, já andei tanto tempo, já sou expert, já li vários livros, mas isso precisa acontecer de dentro para fora. Nunca vai ser na superfície como a nata, né? Na superfície, Deus vai trabalhar de dentro para fora, né? Que legal. Por que uma pessoa que está nos assistindo, que está vendo esse vídeo, por que essa pessoa ela precisa hoje de cura interior mais que nunca? Por que ela precisa da urgência? Da urgência. Justamente, voltando naquilo que eu disse. A conexão com Deus, nós podemos estar assim. Vamos usar um exemplo. Eu gosto muito de exemplos. Por exemplo, você pega um liquidificador e pluga na tomada. Ele está plugado. Mas se você não ir no botãozinho do liquidificador, ele não liga. A gente diz, espera aí, não está funcionando, mas não tem nada a ver, tá ligado, tem essa tomada tá funcionando, por que ele não liga? Né? Então, nós temos um modo operante na nossa vida. Cada um funciona de um jeito, né? Cada um tem um jeito de funcionar e Deus nos criou assim com essas diferenças, né? Deus, ele é muito criativo. Eu digo que eu sou fã número 1, eu digo isso para Deus, que eu sou fã número 1 dele, por ele nos criar tão diferentes e com a mesma necessidade, né? Dessa conexão com ele, né? Então, às vezes nós estamos ligados, a gente diz, eu tô na igreja, eu faço meu devocional, eu oro, e como que Deus não está fazendo? Deus parece que me esqueceu, parece que está acontecendo na vida dos outros, né? A gente não entende que a gente tem pequenos entulhos na vida da gente.
Então, o ligar do funcionamento do liquidificador, digamos que a gente seja esse liquidificador, ele está ligado, está em Jesus, você está andando, mas não está funcionando como para que você foi criado. Então, nós precisamos nos livrar das dores, dos eventos, das coisas que trazem peso sobre a vida da gente, para que a gente funcione, para que a gente não esteja só plugado, mas a gente funcione na totalidade daquilo que Deus... Na potência? Isso, falou certo, na potência, exatamente. Né? Nós estamos operando com 50%, estamos sobrevivendo. E as promessas de Deus, que não é que você e eu venhamos a sobreviver, mas viver uma vida abundante. Viver a vida abundante é tirar o lixo para fora, né? O cara que recolhe o lixo, né? Ele não vem, não bate na minha campainha e diz assim, viu, Lu, você tem aí algum lixo para nos entregar? Não, você tem que pegar o lixo da sua casa. E você jogar para fora. Amarrar lá no saquinho e pôr no lugar. Então, Jesus nos oferece essa vida abundante, mas eu preciso pegar o lixo que está dentro, os eventos que foram amargos, as coisas que me trouxeram choro, né? Hoje eu atendo pessoas que têm choro dos 5 anos, 6 anos, né? Crianças, por exemplo, que hoje são adultos, homens de 50 anos, 60 anos, que precisam ser curados do choro lá que a mãe deixou no berço. No primeiro não queria aquele bebê. Uau. E aquele bebê só chorava e ela deixava lá na solidão, aquela criança chorando até se consolar. E hoje essa pessoa lida com uma insatisfação na alma, procurando saciar uma fome, né? Então, todos nós precisamos desentulhar, tirar o lixo, colocar para fora. Uau, que incrível. Lu, eu queria te perguntar, como lidar com emoções e feridas? Boa pergunta. Olha, uma pergunta. Uau! Para nossos amigos aí. Como lidar com eles, lidar? né? Geralmente a gente tem dificuldade de lidar, até de fazer, por exemplo, o próprio diagnóstico da gente, né? Então, se a gente tem um comportamento limitador, que limita a gente, né? Por exemplo, eu tenho um medo, eu tenho medo de quando começa a escurecer e começam umas trovoadas, eu tenho aquele pavor de chuva, eu tenho um pânico, começou a fechar a casa, eu tenho medo daqueles raios, eu tenho pavor, eu não consigo conviver com aquela, né? Com a chuva tem sinônimo para mim de algo de medo, me traz medo, me limita. Então isso é um comportamento limitador. Eu não saio se está chovendo, eu não entro no carro porque eu tenho, enfim, me deixa acuada. Esse é um comportamento que me limita. Então todos os comportamentos limitadores, eles têm um gerador, algo que gera isso dentro de nós. Então muitas vezes nós precisamos, às vezes não conseguimos fazer o diagnóstico, como eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um conselheiro, eu preciso de alguém que me auxilie, eu preciso de entrar em contato com a minha dor. Eu preciso dizer, eu tenho esse problema. Eu não confessar. Isso, eu não consigo. Tem que verbalizar e dizer, olha, eu estou nesse lugar. Eu gosto muito, quando eu atendo as pessoas, de explicar para elas que a posição dela em Jesus é que vai fazer a diferença. Muitas vezes as pessoas vêm para mim e dizem, eu já fui para cá, já fui para lá, já fiz tudo isso. Eu digo, meu Deus, vamos lá então, né? O que o Espírito Santo tem para essa pessoa? Então, quando a gente consegue mostrar para ela no que a palavra diz, de como ela lidar com as suas emoções doloridas, o que está doendo, o que levou esse medo, esse pavor dessa chuva, por que esses comportamentos limitam, por que uma mãe não consegue abraçar um filho, por que um pai não consegue abraçar um filho, por que um pai não consegue desenvolver um diálogo com os filhos, por que esse marido não consegue amar essa esposa e ter um diálogo, por que há tanto conflito nessa casa? Aí você vai ver, tem um menino ferido, com as emoções feridas, um pai ferido e uma mãe ferida, vai gerar, como diz o Alcione, filhos feridos. Pais doentes, filhos feridos. Famílias feridas, fragmentadas, né? Então, as emoções, para fazer esse diagnóstico, a gente precisa confessar. Primeira coisa que nós levamos uma pessoa a entender, ela vê o estado que ela está, aonde ela está, confessar, entender o que ela se passa com ela. Não tem cura sem trazer para o nível do entendimento. Não existe. Tem que trazer para o nível do entendimento,
e para a cruz. Não tem outro lugar. Ou tá comigo a dor, ou tá na cruz. Quando eu verbalizo e eu saio desse lugar, porque existem coisas que acontecem com a gente, traumas que acontecem com a gente, e a gente precisa levar a pessoa a entender e sair daquele lugar. Ela já saiu fisicamente, né? Por exemplo, um abuso, né? Era uma criança, ela já saiu, foi lá há 20 anos atrás. Mas quando nós lidamos com essa ferida, que é uma ferida muito intensa na vida de uma pessoa, profunda, marcante, nós precisamos fazer com que ela entenda, que ela libere perdão. Tem que liberar perdão. Isso. Perdão não tem. Não existe cura de emoções sem perdão. Uhum. É pra cruz que vai. É tudo pra cruz, né? Não é a gente. Às vezes as pessoas se confundem, né? Ah, você tem dinheiro pra fulano. Não. É a posição em Jesus e esse entendimento de que Jesus é na cruz, não. Podemos fazer inúmeras curas de emoções. Elas não vão ter efeito. Então a gente leva... Tem um compromisso com isso que ele está assumindo nessa hora. Isso, um compromisso, um entendimento na palavra. Por isso que cura interior também não processa, às vezes, em 1, 2 atendimentos. Claro. Entendeu? Porque a pessoa precisa entender. Você não pode só mandar ela repetir uma oração de que ela nem tem entendimento. Ela precisa entender o que causou por isso e sair daquele lugar espiritualmente. Uau. Uhum. Esse tema é bem profundo. O compromisso da pessoa também e o desejo da pessoa de querer sair desse lugar, né? Bom, assim, vamos ser enfáticos em isso para que a pessoa que está assistindo o vídeo possa despertar no seu coração esse desejo de ir também para esse lugar, não é? Porque eu acho que hoje, como estávamos falando antes de gravar, né? As igrejas em geral, muitas delas, não tem pensado nesse ponto, nessa área específica de curar algumas emoções, né? Você que tem mais experiência, você tem visto muitas igrejas nesse processo, né? Muitas, uhum. A gente tem andado e visto, e se tem um pensamento, né? Que a gente acabou aprendendo ao longo do tempo, nós os líderes, nós, né? Mais velhos, assim, a gente entendeu de que a gente não podia ter problemas. Alguém tem um problema. Meu Deus, um líder aí de louvor tem um problema. Não, então vamos tirar. Desculpa, vamos tirar, porque não serve. Né? Não serve. Mas Jesus, ele é tremendo, porque ele é muito fofo, muito especial. Por quê? Porque ele não joga nada fora. Isso que eu acho impressionante no desse jeito desse Jesus ser. Ele não joga, ele recicla tudo. Tudo é reciclado. Ele vai investir em você, ele vai pôr pessoas, ele vai pôr livro, ele vai pôr filmes, ele vai usar todos os meios para que a gente entenda essa fala, né? Então, muitas vezes, líderes são tirados, às vezes, de um, como que eu digo aí, me ajuda aí, de um sistema da igreja, de estar fazendo, de um ministério, e ele tem esse problema, então ele deu defeito, tipo assim, eu dei defeito, tira ela, tá com defeito, não tem como arrumar. Mas não é assim. É que é muito fácil pegar e tirar uma pessoa e não dar uma restauração para a pessoa. Isso, exatamente. É o que hoje nós vemos em muitas igrejas que não tem uma equipe de restauração que possa levar para esse lugar de ver. Vamos encontrar onde é que está o problema, o defeito, vamos dizer. Isso, vamos As pessoas ver não são descartáveis. como o fio que está desconectado, o que aconteceu, né? Exatamente. Mas isso você vê muito no louvor nisso, né? No louvor, às vezes líderes, esse aí era um líder de célula e de repente de um tempo a outro como que se esfriou, foi deixado de lado. E depois a pessoa sai do ministério e ela sai com muitos outros problemas, porque ele não quer voltar para casa. Isso, não quer voltar para casa. E às vezes a gente pode matar o ministério de alguém, né? A gente pode matar um ministério de alguém. É um grave problema, né? Porque a pessoa depois ela não quer mais o ministério, depois ela não quer mais corpo, depois ela não quer mais andar com Jesus, porque... Tipo, ninguém olhou para mim. Isso. Então as pessoas, as igrejas,
eu não estou dizendo que isso, eu estou dando que isso seja a única resposta de como funciona um corpo, mas É uma parte. um corpo sadio, ele vai precisar de cura, de remédio, de bálsamo, de colo, vai precisar como é que se diz, de amor, ele vai precisar do cajado e o colo, e dizer, vem cá, eu quero ver você, deixa eu olhar para você. Talvez é uma pessoa que tem um potencial e um chamado tão grande, mas ela tem tantas dores que ela não consegue se manter no trilho, entendeu? Na conexão. Nem na conexão, às vezes, com Deus, né? Ela tá sempre oscilando e ela não consegue se conectar com o corpo. Entendeu? É aí que entra o corpo sadio, aí que entra o bálsamo, aí que entra o cajado, aí que entra, entendeu? Aí que entra assim, tipo, vem cá, deixa eu ver você. Conduzir uma igreja é todo um processo, né? Isso. E então, entender, né? Isso, como entender nós precisamos. O processo das pessoas Exatamente. Também. E pastores têm problema? Claro que tem. A gente tem problema, a gente não é super. Eu preciso lidar com as minhas dores. Eu preciso dizer, ó Deus, olha aqui, eu luto contra isso. Por quê? Porque eu não sou de plástico. Nós não somos de plástico, né? Nós somos emoções, nós somos... precisa tratar as 3 esferas. Corpo, alma e espírito. Não tem como. Né? Então, às vezes, a gente coloca tudo no espiritual, mas não lida. Aí já a gente está abrindo mais um leque, né? Que tem que atender as 3 áreas. As 3 áreas. Olha que, né? Que então, loucura, as né? 3 esferas. E então, às vezes, aquela pessoa... Aquele líder ou aquele pastor que se tornou, ele tem um chamado? Tem. Porque ele deu defeito e que ele não tem chamado? Não. Ele tem. Só que talvez nunca ninguém, já veio da infância, nunca ninguém disse para ele, olha, o pai nunca disse, filho, vem cá, deixa eu te olhar nos olhos. Talvez os seus maiores vínculos nunca aconteceram com ele. E daí ele vem para Jesus e vem para um corpo que também diz assim, deu defeito, a gente vai simplesmente tirar você. Vamos deixar de lado. Vamos deixar de lado. Tipo, você não serve. Quem sabe a pessoa precisava de um colo. Isso, precisa de um colo. Precisa que alguém seque as lágrimas. Dizer, olha, agora você vai andar aqui com Jesus. Mostrar quem é Jesus, né? Mostrar que nós temos uma autoridade dada por Jesus, né? Adão e Eva pecaram, eu sempre digo. Perderam o direito de moradia, né? Que tiveram que sair de lá. Mas Jesus veio. Veio, morreu e disse assim, eu devolvo para o Jorge, para a Lu, para minha igreja, a autoridade minha, eu devolvo para vocês. Então, quer dizer, eu tenho autoridade no Espírito, autoridade legal de Jesus, de escolher onde eu quero ficar, de colocar as minhas dores na cruz, de sair desse lugar e de não ficar com aquela coisa de pensando assim, ah, mas o diabo não me deixa, o diabo não me deixa. A partir da sua posição em Jesus e fazer o seu diagnóstico, e colocar suas dores e soltar na cruz, o diabo não tem como cobrar a promissória, que tá pago. Né? Isso tudo é um processo, né, gente? É um processo. Nada é assim. Não existe nada mágico, porque não é magia. Não, né? é magia. Compromisso com Deus. É eu entender o que eu quero, onde eu quero chegar e onde eu quero soltar as bagagens. Então, a gente vê muitos líderes doentes. Isso às vezes me deixa tão triste de ver assim que os líderes estão doentes, sofrendo e levando uma carga ainda. Que estão levando a igreja, né? Estão carregando a igreja, estão carregando... Então, quer dizer, o intuito também do inimigo é tirar essa pessoa de cena, né? Por causa das suas dores. Né? Por causa das nossas dores. Um grande detalhe, né, Lu? Nós vemos... Bom, aqui no Brasil, eu moro no Brasil agora, tem muito líder que, entre aspas, tem fracassado, quem sabe porque não passou por esses processos também nunca, né? Porque lamentavelmente, temos irmãos de certas denominações que não é que não acreditam nisso, senão que eles têm confundido algumas coisas. Sim. Por exemplo, o que eu ia te perguntar, acredita que tudo que tem a ver com cura interior é com demônios, expulsão de demônios. Expulsão de demônio é uma coisa. Isso. Entendeu? A libertação é outra coisa. Então, pode me explicar isso? O que é a expulsão de demônios para que a pessoa que veja o vídeo entenda o que é expulsar demônios
E o que é libertação? Porque muitos acham de que quando estamos num culto de fogo, de repente manifestou uma pessoa e já expulsou demônio e já curou todas as... Já está tudo feito. Já tá tudo certo. Já está tudo certo lá. E não é bem assim, Uhum. não é? A expulsão de demônios é uma coisa, a libertação é outra. Isso. São coisas que caminham juntos, mas porém é uma coisa, outra coisa mesmo, exatamente. Porque a expulsão de demônios, eu já lidei com pessoas que vêm, são afligidas, crianças tendo manifestações de demônios, adultos, ninguém sabe por quê, né? Aí a gente vai ver, você ora ali para a pessoa ficar liberta, daquele momento, mas precisa todo um trabalhar com a pessoa. A pessoa precisa entender por que esses muros estão caídos e por que os demônios estão tendo esse acesso na vida da pessoa daquela forma. Então, aí que entra, isso orar para a pessoa ficar livre no momento do demônio é expulsão. Mas a libertação funciona num caminhar, numa posição em Jesus. A pessoa precisa entender o que é a cruz. O que é a cruz? A cruz é onde eu solto tudo. Foi a nossa redenção, né? É o maior benefício que pode uma pessoa receber de parte de Deus. Isso. Mas eu preciso... As pessoas hoje funcionam assim também. Qual que vai ser o benefício da cruz para a minha vida? Sim. O maior benefício é esse. Exatamente, o maior benefício é a cura. A cruz nos traz a cura, é a nossa redenção, onde nós somos redimidos, onde nós somos restaurados. Não existe restauração nem libertação se não houver cruz. A cruz é o ponto de partida. Então, aí que entra a libertação. Então, a gente vai lidar com a pessoa, vai lidar e ela vai ter que ter consciência. Não é a libertação, às vezes as pessoas dizem, eu vou marcar uma libertação, será que assim em 30 minutos? Olha, 30 minutos não dá pra nada. 30 Se minutos fosse com Jesus, não dava. resolve uma vida, não é? Se é Jesus, assim, andando aqui, aí eu digo pra você, ele precisa de menos tempo que isso, né? Mas não funciona. Nós temos que levar a pessoa. Não existe fazer libertação se a pessoa não tem vida com Deus. Nós vamos só limpar a casa com ela. Vamos contratar uma equipe de limpeza. Limpa tudo, deixa Vem tudo. com BAP. Arranca tudo, faz uma. Amanhã. Tá suja de novo. E ainda pior. Então, nós precisamos entender, a igreja precisa entender que libertação, expulsão de demônios e aconselhamento são 3 áreas que precisam andar juntas. Então, muitas vezes eu lidei com pessoas em que a gente só fez esse pronto-socorro, a gente chama isso de pronto-socorro. A gente só fez aquilo, mas a pessoa não quis ter uma vida com Deus, não quis abandonar o pecado, né? Teve uma pessoa que diz, olha, eu preciso me libertar disso, eu preciso, eu não aguento mais viver, faz 22 anos que eu lido com isso, e eu preciso me libertar, e eu queria saber, né? É uma oração forte que vai acontecer por aqui? Não. Porque não é nós que fazemos. Nós somos facilitadores. Mas se essa pessoa não tem vida de Jesus dentro, a gente vai acabar perdendo tempo. E a pessoa também. Então a gente precisa levar a pessoa a um conhecimento, a um nível de conhecimento de quem é Jesus na vida dela. Né? E se ela não tem, a gente tem casos que a gente precisa levar ela a ter o entendimento. Tem casos que já aconteceu de eu fazer o plano de salvação com a pessoa e depois tudo no entendimento. Por isso que as pessoas fazem muitas curas e daí elas culpam até os ministérios. Fui lá, fiquei 10 dias, então fulano, 20 dias e eu tô tudo de novo. Acho que aquele libertador não teve tanto poder assim, né? Não está em mim, né? Não está no libertador. Está na minha posição, sempre, posição e cruz. É uma das coisas que eu friso com as pessoas. Então, a diferença de expulsar, naquele momento vai ficar livre. Mas não fechou a porta. Então a gente precisa fechar a porta, né? Tem algumas portas na nossa vida que precisam ser fechadas, né? Na área sexual, se lidou com ocultismo. Isso aqui no Brasil é bem forte. Isso, com o perdão. Então existem algumas áreas, com o espiritismo, que precisam ser fechadas. Algumas conexões que nós fizemos.
E às vezes nós fazemos tantas conexões. Idolatria também. Isso, idolatria. Nós fazemos tantas conexões e herdamos conexões já. Herdamos o controle geracional do quem a nossa família servia. E a gente sem querer... Esse é outro detalhe que muitos não sabem, que a gente hereda. Tem uma herança. Tem uma herança, porque você... Olha que não seria normal você herdar, por exemplo, eu herdar os olhos verdes do meu pai, a cor da pele do meu pai, mas herdar o biotipo da minha mãe. E então tem ali todo um DNA, né? todo um conjunto. Aí eu só herdo isso. Aí eu herdo também as doenças. A pressão alta, todos da minha família têm pressão alta. Eu também tenho. O câncer. Pois é, o câncer. Aí eu não herdo o espiritual? Não existe, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então não tem como separar um ser, fragmentar ele, né? Então, como eu estava dizendo, eu já estava fugindo do assunto, né? Não, mas é importante isso, porque são pontos que então, tem a ver. Os comportamentos limitadores, eles vão ser tratados num nível mais profundo, né? A libertação, ela vai tratar essa conexão que eu fiz, essa conexão quando eu fui lá, fiz uma oferenda para fulano, para Beltrano, tudo isso tem influências na minha vida. Então tem coisas que eu abri, portas que eu abri. Eu sou responsável da libertação, porque eu sou responsável, eu abri portas. Fui eu que abri, nem foi meus pais. Tem portas que a minha geração vem fazendo, vem acontecendo, vem passando de pai para filho. E uma coisa geracional, né? Isso, por isso que sempre num atendimento eu começo... Quem são seus avós? Às vezes alguém fica assim, eu não sei porque eu não conheci, esse eu conheci. A quem eles serviam? Quem eram eles? Depois, quem são seus pais? E quem é você? Né? Então, para você ver que não é um 30 minutos. Não é um 30 né? Não é um 40 minutos. Não é um 40 minutos. E às vezes é muito interessante, porque eu estou lidando com as pessoas, eu digo Espírito Santo, quando eu estou orando por elas, existe todo um processo, você precisa também, né, você como facilitador, é uma coisa importante quando você começa a andar com alguém, você vai ter que entender se você vai dar continuidade a isso, você vai pedir ajuda, se você vai dar conta daquele negócio, que às vezes a gente precisa de ajuda. E, né, principalmente orações e intercessões e tudo. Aí a gente precisa entender, porque se a gente deixa a pessoa no metade do processo, isso é muito ruim. Ou se a gente começa um processo de libertação com a pessoa e que ela não está preparada em Jesus, na posição em Jesus, é um outro problema. Né? Então, hoje, eu penso que as igrejas precisam ser treinadas para os facilitadores, os conselheiros, fazerem cursos, se aperfeiçoar, mas, é o que eu digo sempre, se o Espírito Santo não for o seu mentor, você pode ser o facilitador espetacular em todas as áreas, estudar comportamento, fazer o que você quiser. Mas o Espírito Santo, esse você tem que contar. Então, muitas vezes eu estou lidando com alguém e eu digo, Espírito Santo, e aí? E aí, como é que vai? Eu dou alta para essa pessoa? Eu não sei mais para onde ir, eu não estou vendo nada. Eu não sei, Deus, para onde vou. Senhor, Espírito Santo, dá uma luz aí. E o Espírito Santo trazer uma revelação, assim, para a pessoa, fazer lembranças, a pessoa lembrar coisas, a gente orar e a coisa desencadear. Então, porque são coisas profundas, que estão dentro de mim profundamente. Que às vezes, né? Então, a libertação, ela é algo que vai ser de dentro para fora, no nível profundo, mas de entendimento. Não é vir e marcar, a gente dizer, não, fulano tá fazendo libertação aí, a rodo. Não, tem gente que não dá para começar. Tem gente que precisa entender. Então, nós, como líderes, as igrejas, precisam ter esse discernimento de como lidar com a pessoa. Entendeu? Às vezes a gente faz aquele atendimento e eu mesmo sei que aquele atendimento, ele foi em alguns níveis, destampou a garrafa e foi em alguns níveis, mas isso vai, eu sempre digo para a pessoa, você precisa disso, você precisa de um mentor, você precisa de alguém, você precisa de estudar a palavra, você precisa, entendeu? Tem coisas, como remédio. Né? Você vai lá com uma ferida no médico, ele te dá um antibiótico, que é para combater logo, antes que você perca a perna ou o braço. Mas existe todo um processo que você vai fazendo. E você pode ver, o antibiótico não faz como é que diz, o efeito na hora. Agora o remédio para dor, sim. É na hora. É na hora. Então, muitas vezes,
as pessoas querem uma libertação, mas elas querem só ficar livre da dor. Que é aplacar a dor. Oh, a dor, tá, tô ótimo, nossa, tô maravilhoso, acho que nem precisa mais, eu acho que tá bom assim, entendeu? Aplacou a dor, mas a doença tá lá, invadindo, né? E em algum momento vai vir. E quando vem as dores na vida da gente? Em alguns ciclos da vida da gente, quando a gente não fecha os ciclos, por exemplo, quando você sai da adolescência para a juventude, quando você casa, pode ver, tá tudo bem, tá ótimo, casa, parece que começou todos os problemas da vida da pessoa. É um mar de rosas. Isso, mas vai aparecer. Se não trata, fica tudo camuflado por ali, só tomou um aplacon, né, a dor, tomou um remedinho para dor. O que vai acontecer? Quando nasce um filho, outro ciclo. Então vai aparecer as coisas. A gente pega as pessoas só por ciclos e a gente vai entendendo. Só que a gente quer tratar, às vezes, o ciclo aqui do conflito familiar, o conflito do casamento. Só que, às vezes, a gente vai precisar entender como é que essa criança, em que ambiente ela foi criada. Né? Que ambiente foi isso? Né? Um ambiente em que lidou com tudo que é tipo de coisas, onde observou, onde conviveu um ambiente hostil, de guerra, de conflitos, num ambiente onde sempre foi dado tudo, não teve limites. Daí agora entrou uma segunda pessoa na vida, deu problema. Vai entrar a terceira, que é o filho. Com certeza vai dar problema. Filhos que vão passar para adolescência, vai dar problema. Né? Então nós vamos dar problemas, gente. Isso nós vamos dar, líderes, nós vamos dar problemas na nossa vida. Né? Mas o que é, falo isso sempre pra minha filha, não há problema em ter problemas. Não, claro, tem problema, tá vivo, né? Mas o que é que você vai fazer com isso? Você decide. Se você guarda, se você vai para uma libertação implica em confessar, em restaurar, às vezes em restituir. Né? Incrível, é muito bom. Só para fundamentar um pouquinho mais, porque você já falou, o novo nascimento e a conversão da alma. O novo nascimento é uma coisa, mas muitas pessoas não compreendem também. E a conversão da alma é outra. Sim, porque o novo nascimento eu recebo Jesus, né? Ele que nos escolheu, né? Nós aprendemos há muito tempo que a gente escolheu ele, né? Eu abro meu coração para Jesus entrar, eu decido, né? Não, Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu gosto muito. Diz isso, né? Eu gosto muito dessa palavra, de pensar, é uma coisa que eu trago para minha mente quase todos os dias. Quando eu vejo que as coisas estão meio assim, sabe quando o dia está meio nublado e que as coisas não estão funcionando? Eu sempre me lembro de que esse amor, que essa escolha de Jesus por mim, essa história começou antes da fundação do mundo. Ele tem uma história comigo. Eu tenho uma história com ele antes da fundação do mundo. Pense, é antes de tudo, antes de eu ter forma, ele já... Isso é muito profundo. Isso me faz pensar assim, o que seria uma dificuldade de um emprego, um aumento de salário, enfim, o meu marido não faz o que eu acho que ele tem que fazer, uma pessoa aí da igreja me feriu, o que seria? Gente, é muito maior, porque é uma história. Quer dizer, quando você aceita Jesus, quando você abre o coração e diz, viu, eu quero me entregar, eu só estou voltando para esse lugar, eu vou viver esse amor intenso com Deus, é viver esse amor intenso, ter Jesus no coração e confessar nossos pecados é voltar para essa história, é voltar para esse lugar. Eu sempre digo assim, esse lugar é um lugar que só cabe você, é o lugar que você vai sozinho, é um lugar que você vai ter um acesso ao coração do Pai. E o Pai, um acesso ao seu coração. Então, é viver um amor intenso com Deus. Viver uma história. Querer viver agora a transformação dos meus hábitos. Os meus pecados, né? Então, voltando lá na minha história de vida, lá pequena, né? Eu cresci, por exemplo, a gente encontra a pessoa, cresceu vendo todo mundo mentir para se dar bem.
Entendeu? E se tornou isso... Passando a perna nas pessoas. Se tornou isso normal. Agora eu venho para Jesus e digo, Senhor, eu tô aqui, eu quero você. Eu fico sabendo que Jesus me quis, que ele me quis tanto que ele me trouxe sobre a terra. Tudo isso eu sei, a palavra diz isso tudo, mas eu não desenvolvo um relacionamento a ponto de colocar, de novo, voltamos na cura, botar o lixo para fora, né? Então, como que é a mesma pergunta? O novo nascimento e a conversão da alma. A conversão da alma tem a ver com tratar o nosso pecado, Uau. tratar as minhas coisas, tratar as minhas mazelas, fazer propósito às vezes, né? Uma época que eu tinha problema com a ira, eu fiz propósito, dizer, não, Deus, eu não vou mirar por 3 dias com as coisas, e eu tentava no braço, e eu tentava, daí no 4º dia eu não aguentava, e eu caía de novo, já que eu sou assim mesmo, né? Mas não é assim que funciona. Jesus, ele vai trabalhar num todo na nossa vida, num todo, ele é de dentro para fora, e cada vez que eu vou permitindo a transformação, eu vou vivendo essa história de amor. Eu vou vivendo, de repente, eu tenho um problema com o Jorge falhou, eu digo, pá, mas é sempre assim comigo, olha aqui, porque é uma perseguição, as pessoas sempre falham comigo, porque desde criança as pessoas falharam comigo, desde criança minha mãe dizia que vinha me buscar no orfanato e não aparecia, é sempre assim. Então, a conversão é você mudar de rota. Você vai mudar de rota. Mas sem que você entenda essa história de amor que Deus tem com você, ela pode estacionar. Então a conversão da alma, eu me converto àquele plano de Deus, aquilo que Deus tem para mim que é o melhor. Mas a gente demora muito tempo para entender isso, né? A gente demora, parece que a gente demora. Então as coisas não são tão rápidas, assim, tão instantâneas. A gente precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Como é que se diz? Um formão e um martelinho, né? Tira aqui, tira ali. Dando forma. Dando forma, aquilo que o projeto de Deus. Eu acho muito incrível como que Deus trabalha. Porque Deus tem um jeito de trabalhar comigo, um jeito de trabalhar com você. Pode ser que com alguns Deus tenha que usar uma ferramenta que não use comigo, mas a ferramenta que Deus usa com todos nós é quando nós entendemos esse amor. Quando a gente entende, você pode ver todos os mandamentos, tudo vai falar nisso, no amor, no amor. Então, se eu entendo essa história de amor comigo, muda de figura. Fica fácil soltar o pecado, né? Fica fácil dizer assim, não, Deus, eu não vou mais mentir para me dar bem. Eu vou dizer, esqueci, sei lá, não deu, não consegui, não foi possível. Porque daí eu não estou tentando ser melhor. Eu estou tentando agradar o meu Pai. Aquele que tem uma história comigo, aquele que me desenhou, aquele que me quis, aquele que quer comunicar esse amor. Então tudo muda de figura. Essa conversão da alma, ela vai acontecendo. Uau. Quando a gente vai andando, quanto mais você se rende, quanto mais você, por exemplo, né, uma das coisas assim que às vezes a gente diz assim, Deus faz isso, o Senhor não está fazendo milagres, acontece na vida dos outros, mas eu nunca confessei, por exemplo, a gente não confessa a incredulidade da gente. Uma coisa que a gente precisa dizer assim, eu muitas vezes tive que dizer, Senhor, me perdoa, porque eu sou tão incrédula, eu não consigo crer no que o Senhor, eu não quero andar sobre as águas, não, isso não é para mim. Mas, quando a gente entende que quanto mais a gente se rende, quanto mais a gente se dobra, quanto mais eu confesso os meus pecados, as minhas fraquezas, que eu dou nome, eu digo sempre assim, que a gente dá nome nos bois, né? A gente vai entrando para um lugar. A gente vai passar além do, como diz, né, lá em Nárnia, passa além dos casacos. Sim. E vai para esse lugar, né? Vai ser além da fumaça. Além dos portões do átrio, você vai entrar lá na pia, né? Isso é a conversão da alma, vai chegar lá na pia, vai se ver ali, né? Vai lavar ali, a conversão da alma, é isso, é andar. Uau, que incrível. Lu, poderíamos ficar falando o dia todo. Ainda mais com alguém que fala muito, né? E é tanto tema
para abordar, né? Para abordar, né? Se alguém que está vendo esse vídeo, se algum pastor está vendo esse vídeo e ele diz, eu preciso de alguém me dar uma orientação, como eles podem se comunicar com você? Como essas pessoas podem entrar em contato com você? Não sei se é através de um número de WhatsApp, não sei se é e-mail, como podem essas pessoas se comunicar com você, Lu? Eu acho que podia ser pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Poderia ser por um por um desses meios. Beleza, Uhum. então eu vou colocar aqui, vai aparecer aí o número dela, para que você possa se comunicar e possa perguntar, consultar, fazer uma consulta. De repente você precisa de uma mentoria, a Lu está fazendo isso com o ministério dela. Sim. Você precisa, nesses momentos que de repente a Lu possa ministrar para uma equipe, você está fazendo isso também. Sim. Nós entendemos o momento da pandemia também, mas sabemos que em muitos lugares está dando para se reunir equipes. Então, se você quiser, a Lu está à disposição, não é? Sim. Ela pode ir até onde você está, ou você pode ligar para se informar através desse número que você está vendo aí, ok? Lu, muito obrigado por teu tempo. Amém. Obrigado pelo café. O café é o melhor de todos. Sim. Eu espero que não seja a primeira e a última entrevista que nós vamos gravar, né? Demorou tanto, né? Acho que um ano. Demorou tanto. É que, como nós mesmos estávamos falando antes de gravar, tem muita demanda e eu acho que isso aí é porque tem sede, tem pessoas que desejam. Sim. Então isso aí é muito importante. Se você, por isso vou repetir, se você precisa, a Lu está aberta para atender as pessoas pelo telefone para você consultar, de repente ela pode fazer uma visita à tua congregação, à sua igreja, ou você mesmo pode marcar com ela para ver se de alguma forma podem fazer todo isso que ela falou, né, na tua congregação, que é tão importante hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Esse aqui é nosso primeiro vídeo, nossa primeira entrevista desse ano, que nós estamos publicando através das nossas redes sociais. E, logicamente, esse ano vamos ter muitos outros, mas decidimos fazer nesse formato porque eu acho que as pessoas precisam conhecer pontos específicos para que possa crescer a Igreja de Jesus. Nós falávamos que as coisas estavam aceleradas. Então, nós precisamos entrar nisso que o nosso Deus nesse ano está fazendo. As coisas estão se acelerando, o mundo está rodando diferente. E nós temos que entrar nesse processo para que a igreja possa crescer forte, sadia. Amém, verdade. Não é? Que a igreja possa crescer e, logicamente, possamos desenvolver os nossos ministérios. Isso. Lu, muito obrigado. Foi um prazer, né? Depois eu sempre corri dessa entrevista, né? Desses vídeos, tudo, porque, né? Não tenho essa facilidade. Mas Deus tem tudo que acontece na vida da gente quando a gente está andando com Deus, né? Quando a gente se torna dependente dele, tudo está na agenda dele. Nada acontece assim porque aconteceu, né? Se está na agenda de Deus, vai se cumprir na vida da gente, né? Então, muito obrigada também, foi uma alegria estar aqui nessa manhã. Deus abençoe sua vida, que você possa entender seu destino, entender por que você veio. E eu quero dizer para você que você dá defeito, eu dou defeito, nós damos defeito. Mas quando a gente vai para o colo do Pai, né? Quando a gente vai lá para aquele lugar, né? Esse lugar de restauração que é no colo do Pai, a gente para de ouvir o que às vezes o inimigo fala pra gente: você não serve para isso, você nunca vai chegar lá, Deus nunca vai te usar. Isso é uma mentira. Eu quero dizer para você: descubra por que você veio, descubra qual é o seu destino. Eu quero dizer para você: calce suas meias, coloque seus sapatos, porque os seus pés só vão onde o seu coração permitir. E se o seu coração está sendo restaurado, você está ligado nessa videira, as estacas velhas vão cair. Você vai chegar lá onde Deus quer que você chegue, o porquê Ele te trouxe. Deus abençoe.
Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.